Pai do Senhor, meus amados e queridos alunos, seja muito bem-vindo à nossa aula de administração eclesiástica. Nós vamos dar prosseguimento, né? Hoje, falando sobre o capítulo Calculando o Custo. Eu gostaria de compartilhar com você desde já a minha tela e começar essa aula, né? Compartilhando com você um trecho das Escrituras que está no Evangelho de Lucas, né? Lucas, capítulo 14, do verso 28 a seguir, você pode acompanhar comigo. Diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Lucas 14, 28 e 32, né? Esse trecho das Escrituras é um trecho que eu gosto bastante, né? Porque, além de falar sobre planejamento, né? É uma das coisas que esse trecho das Escrituras está falando sobre planejamento. Ele também fala acerca de ter consciência acerca do chamado de Jesus, né? Então, veja, Jesus quando conta essa parábola, quando Lucas ele registra esse trecho, Jesus está falando com os discípulos a respeito de carregar a cruz, né? Está falando a respeito de segui-lo. É por isso que eu digo que ninguém segue a Jesus, ou pelo menos ninguém deveria seguir a Jesus, sem que ele saiba realmente e de fato aquilo que está fazendo, né? E o que Jesus está dizendo aqui é que há um custo alto para o chamado cristão, né? Quando Jesus nos chama para a sua graça, e nós aprendemos isso, né? Que a salvação é pela graça de Deus e que isso não tem nenhum mérito que seja humano. No entanto, o chamado para o discipulado ele deve ser respondido com uma resposta consciente, né? Quando você é chamado para seguir a Jesus, é necessário que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, né? Que você tenha consciência de quais serão os sacrifícios pelos quais você terá que fazer, né? É óbvio que há um ganho muito grande. Há uma recompensa, né? Há uma felicidade real, plena, duradoura, né? Na vida com Jesus, né? No caminho onde se trilha em santidade, seguindo os passos de Jesus e os seus mandamentos. No entanto, há sacrifícios que nós, como discípulos de Jesus, nós devemos fazer, né? E como um líder ministerial, como um pastor, como um obreiro, muito mais ainda, né? Porque a Bíblia diz que aquele a quem mais é dado, mais também será cobrado. Quando Paulo escreve a epístola aos Coríntios, né? Se eu não me engano, o primeiro livro de Coríntios, por volta ali do capítulo 14, Paulo está falando a respeito disso também com a igreja de Corinto, e ele diz que neles é gerado a morte todos os dias, para que a igreja tenha vida. Então, veja, nós vamos ver mais adiante que o líder, ele deve liderar como um pastor guia um rebanho, e nós vamos ver que na parábola que Jesus faz acerca do bom pastor, ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, né? E nós aprendemos, e temos aprendido, que o modelo para nós enquanto modelo de administração, modelo de liderança, modelo de pastorado, é
é sempre o Senhor Jesus, né? E é isso que ele nos tem ensinado através da sua palavra, pelo seu Espírito Santo, que nós cristãos devemos viver uma vida abnegada, né? Uma vida em que se vive para o benefício do outro, para o benefício do próximo, né? É amar o próximo assim como nós amamos a nós mesmos. E isso envolve uma vida abnegada, de serviço, né? Sabendo que quando nós fazemos ao outro, nós estamos fazendo a Deus. Não é isso que Jesus ensina na sua palavra? Quando vocês fizerem a um destes pequeninos, disse Jesus, aqueles que tinham fome, aqueles que estavam presos, aqueles que sentiam frio, né? O órfão, a viúva e etc e tal. Quando fazemos isso a um destes necessitados, é a Deus que nós estamos fazendo, é a Cristo que nós estamos fazendo. Então, a vida do discípulo é uma vida de abnegação, é uma vida em que se vive em virtude de beneficiar os outros, não é? Não quero dizer aqui que você deve prejudicar-se a si mesmo, né? No intuito de que sempre alguém leve vantagem sobre você. Não é disso que nós estamos falando. Jesus está falando, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz? O que é que a cruz de Cristo significou para ele? Então, veja, a cruz de Cristo representa a morte de Cristo em favor da igreja, em favor daqueles que haveriam de crer, tá certo? A cruz de Cristo simboliza a morte daquele que crê, né? Jesus levando a morte daqueles que estavam condenados para que nós hoje, os que cremos, tenhamos a vida de Jesus, para que possamos viver como ele viveu, não é? Para que possamos adquirir o caráter de Jesus e nos assemelhar a ele por meio dessa transformação do Espírito Santo, chamada regeneração, né? Nós fomos regenerados, nós fomos santificados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que nós nos assemelhemos a Jesus. Então, a cruz de Jesus simbolizou o seu sacrifício em favor da igreja. Ele disse, olha, quem é que tem amor maior do que esse, do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos, né? Entregar a vida não é só no sentido de morrer, não implica apenas que Cristo morreu por nós, mas que ele dedicou toda a sua vida a nós, não é? Ao ensino do evangelho, né? A cura, a libertação de muitas pessoas, né? E deste mesmo modo, então, deve viver o cristão, e muito mais ainda aquele que foi chamado para o ministério pastoral, né? Aquele que deseja servir na igreja e servir a igreja, né? Deve tomar também o exemplo de Jesus. E assim como ele entregou a sua vida, nós também venhamos entregar a nossa vida. Não no sentido de entregar a vida, no sentido de morte, mas no sentido daquele que dedica a sua vida ao serviço, né? A realizar aquilo que é necessário para o crescimento do reino, para que pessoas sejam salvas, né? Para que pessoas em necessidade tenham conforto, tenham alívio, né? Então, é dedicar a vida de fato. Quando nós olhamos para a vida dos primeiros discípulos, nós vemos que eles deixaram tudo, né? É assim que o Evangelho diz. Quando Mateus, né, ou Levi, está lá na coletoria de impostos e Jesus o chama, a Bíblia diz que ele deixa tudo para seguir a Jesus, né? Quando ele chama a Pedro, Pedro deixa as redes e segue a Jesus. Eles deixaram tudo, né? O que eu estou dizendo não quer dizer que eu e você devemos deixar a família, devemos deixar trabalho, devemos deixar a nossa casa, mas nós dizemos isso no sentido de prioridade, de priorizar primeiro o reino de Deus. É isso que a palavra diz, olha, busquem primeiro o reino de Deus em primeira instância, e as demais coisas? As demais coisas se acrescentarão, né? Elas serão acrescentadas. Qual é a primazia na vida do cristão e na vida do obreiro muito mais, não é?
é o reino de Deus. As demais coisas sempre serão como um acréscimo. E, nesse sentido, meus amados, há um preço a se pagar, entende? Por quê? Porque você não está vivendo para si mesmo, você está vivendo para Deus. E, em dedicar a sua vida a Deus, você se compromete em ter os princípios, né? Os princípios que são ensinados na palavra de Deus. Você se compromete a viver uma vida em santidade, a adquirir o caráter de Cristo Jesus. Então, tratar com honestidade nos seus negócios, né? Sempre prezar pela verdade, pela justiça, tá certo? E nesse sentido, quando o cristão decide andar por esse caminho e toda a sua vida é impactada pela mensagem do evangelho, é óbvio, meus amados, é óbvio que em muitas negociações, o cristão não vai ter a vantagem que os demais que não têm compromisso com a palavra terão. Você compreende isso? Por quê? Porque você preza pela justiça, porque você preza pela verdade, né? Ah, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é um servo de Jesus Cristo. Você é luz para este mundo. Você é sal para esta terra. Então, o seu comportamento, ele é diferente, né? Você não vive uma vida egoísta. Você não age no seu dia a dia e nem na sua vida pensando em si mesmo. Você está sempre pensando no benefício do outro, no benefício dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus irmãos, na sua comunidade, não é? Do seu próximo, daquele que tem necessidade, daquele que precisa de alguma coisa, não é? E que está ao seu alcance ajudá-lo. Então, veja, existe um custo a ser calculado aqui? É claro que existe. É uma vida de sacrifícios? É claro que é, mas também é uma vida de recompensa e de prazer, não é? Eu acredito, meu amado, que o homem que é chamado por Deus e que tem essa consciência, ele jamais será pleno, será feliz e será realizado antes que ele cumpra o chamado de Deus, antes que ele atenda ao chamado de Deus e ele viva os propósitos de Deus para a sua vida, tá certo? É necessário ter consciência desse custo? É necessário ter, mas é necessário também conhecer e saber que Deus é galardoador daqueles que o temem, daqueles que guardam a sua palavra, daqueles que atendem com consciência o chamado de Deus e que fazem isso de boa vontade, né? Na dependência de Deus e no poder do Espírito Santo. Nós voltamos já. Me aguarde e eu espero você, tá?